Afinal, o que vai acontecer na quinta e última temporada de The Boys? Quais foram as brechas que esse final da quarta temporada deixou e as conexões com os quadrinhos, adaptações inclusive diferentes na série, mas que dá muito pra entender coisas importantes, ficam bem definidas ali que devem acontecer. Por exemplo, o nível de mal que o Butcher pode ficar, quem ele pode matar. Vai ser o Butcher mesmo que vai matar o Capitão Pátria ou pode ser outra pessoa? E o destino dos outros personagens, meu querido, se você quiser saber tudo que dá pra entender, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Boys, mais um vídeo pra gente falar sobre esse episódio 8 da quarta temporada, que foi tipo literalmente o melhor de todos dessa temporada, que a gente já analisou, que a gente já fez vídeos de detalhes, mas agora vamos pegar esse episódio, vamos pegar os quadrinhos, vamos pegar as mudanças que a série tem em relação aos quadrinhos também, conectar e entender como deve ser esse final, porque tem muita coisa que dá pra entender já. Então antes de começar, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada. Na próxima semana tem Comic Con San Diego, que vai ter novidades sobre a última temporada. E é o seguinte, né, final de temporada bem impactante, tipo assim, é um dos finais de temporada de série que mais empolga pra galera querer assistir a última, tipo, dá muita vontade mesmo. Só que, claro, eu tenho que avisar aqui que a gente tem que usar os acontecimentos dos quadrinhos, então vai ter spoiler dos quadrinhos, não que seja relevante pra tanta gente eu avisar isso, mas é bom sempre avisar, porque sempre tem um ou outro que reclama. Mas como eu já disse, nem tudo está igual aos quadrinhos, tem muita diferença, inclusive, e dá pra entender pra qual caminho vai. Vamos começar indo foco por foco nesse final de quarta temporada, já focando em uns personagens que foram meio que invertidos os seus destinos e parece que vai permanecer assim pra última temporada. Tô falando do Profundo e do Trem-Bala, que sumiu no episódio 7 e não apareceu nesse último episódio. Pois é, especialmente o Profundo, a gente viu que ele provou total sua devoção ao Capitão Pátria, tipo, alinhou tudo, matou até o povo dele lá, tá fazendo literalmente de tudo e parece que vai morrer fazendo isso. Vai morrer, inclusive, de uma forma parecida com o Trem-Bala nos quadrinhos. E o Trem-Bala da série deve seguir o caminho do Profundo dos quadrinhos. É, parece ter muito uma inversão. Teve um vídeo de comentários que apareceu uma pessoa, né, falando sobre essa inversão e, de fato, eu concordo que tá aparecendo isso mesmo. A gente teve a conclusão do Trem-Bala, ele simplesmente indo embora, viver sua própria vida, e passou-se a ideia de que ele volta de forma triunfal na última temporada, só que ao mesmo tempo também pode ser que ele nem volte, pode ser que a história dele acabou e o Profundo acaba mais ou menos assim nos quadrinhos também, indo embora. É de uma forma parecida com o Trem-Bala, enquanto o Trem-Bala dos quadrinhos tá bem devoto ao Capitão Pátria e acaba morrendo de uma forma extremamente brutal. Então a gente já vê a primeira tendência de alguns supers importantes pra série, né? Profundo deve morrer, Trem-Bala deve sobreviver. Mas sem enrolar muito, vamos falar do Billy Butcher, né? Que é talvez o ponto que a galera tá mais esperando pro final. A gente viu que o fim dele nessa temporada foi com essa mega revelação desse poder dele, que dividiu opiniões. Eu vi pessoas incrivelmente que não gostaram, a galera que gosta de ficar julgando CGI a todo tempo. Eu mesmo, nada aqui me atrapalhou a experiência, inclusive eu prefiro esse poder dele aqui, eu acho mais louco e sinistro do que o raio laser da outra temporada. Mas vai de cada um, de qualquer forma, não é só esse artifício que ele tem, ele não tem só o poder, ele também tem o vírus na mão dele agora, o vírus matador de supers. E sim, tá aparecendo muito com esse final da quarta temporada, que eles estão meio que matando o Butcher da série, que já era uma adaptação um pouco diferente dos quadrinhos, e dando espaço pro Butcher dos quadrinhos, porque a forma como ele termina aqui, pra esse lado mais mal, esse lado de que não vai ter piedade nem do Ryan, é muito similar ao Butcher dos quadrinhos. Então eis o que deve acontecer. A tendência é que nessa última temporada a gente veja mais do Butcher usando esses poderes, e vai ser com eles que ele deve matar vários supers. Tipo, ele vai matar muita gente nessa última temporada. É a tendência, vários supers da volta, vários que estão do lado ali do Capitão Pátria, talvez devem colocar várias mortes cruéis pra ele executar ali, que deve ser muito louco de assistir. Só que aí vem a parte trágica, porque agora ele tá muito mais individualista e deixando o tumor tomar conta das decisões dele. E por meio do Kessler, que é meio que a representação do tumor falando com o Butcher, a gente viu mais ou menos o posicionamento, as opiniões que o tumor tem sobre os The Boys. Eles simplesmente não gostam. Eles simplesmente acham que eles são idiotas, que o Butcher não deve se aliar com eles, que eles são simplesmente descartáveis. Inclusive dá a entender que se precisar matar eles, o tumor concorda com fazer isso. E como eu disse, spoiler dos quadrinhos. O que o Butcher faz lá nos quadrinhos? Butcher mata boa parte dos The Boys, do pessoal do bem, bonitinho, que sempre esteve ao lado dele. Então sim, se os produtores forem suficientemente corajosos, veremos Mother's Milk, ou em português Leitinho, morrendo nas mãos do Butcher nessa temporada. Lá nos quadrinhos, o Butcher mata ele numa explosão mesmo, com uma granada, se eu não me engano. É meio que uma discussão entre eles, o Butcher expõe esse plano dele de matar
matar todos os supers. O MM não concorda com isso e o Butcher começa a entender que precisa matar ele e acaba decidindo matar ele. E da mesma forma, se tiverem coragem o suficiente, vão mostrar Butcher matando cruelmente Francês e Kimiko, né? Lá não é uma luta corpo a corpo nos quadrinhos, o que acontece? Lá o Butcher planta uma bomba no apartamento, no loft lá mesmo, os dois estão lá, explode, mata os dois com a bomba. Ah, mas como é que a Kimiko morre? Ela é resistente, ela é tipo o Wolverine. Então, tipo, eu acredito que se explodiu 100% do corpo dela, pode ser que seja uma forma de matar ela, mas também tem a questão de que a Kimiko lá nos quadrinhos não é a Kimiko, é um personagem que se refere a outro, enfim. De qualquer forma, eu acredito sim que podem ter coragem de fazer isso, só não sei se seria da mesma forma que os quadrinhos aí, que pode ter a mudança, como ele vai matar eles. Pode ser que na série, pela tendência mais de dramaturgia, assim, coloquem pro Tumor fazer isso sem a vontade do Butcher, acabe matando e o Butcher fique se lamentando e triste por isso. E isso, inclusive, pode levar a uma outra questão, que, assim, já é uma mudança em relação aos quadrinhos e que precisa ser resolvida. Lá nos quadrinhos, o Butcher não tem esse poder do Venom, não tem esse super tumor, não tem. Então esse é um artifício completamente novo, específico pra série mesmo e que pode se resolver por conta do ponto anterior que eu falei. O fato do tumor agir um pouco contra a vontade do Butcher e matar os The Boys, as mortes trágicas de Kimiko, o Francês e o próprio MM, pode gerar uma nova revolta do Butcher contra o Kessler, né? Contra o tumor em si, né? De forma que mesmo que o Kessler ameace ele de dar um apagão nele, de matar ele, ele aceita, me mate, mas eu não quero você aqui mais comigo. Tipo, o Butcher começa a ficar contra totalmente isso, volte um pouco mais o seu lado humano, o que pode mover o Kessler, o que pode mover o tumor a tomar uma decisão diferente. E tem embasamento pra isso no universo em geral de The Boys. Da mesma forma que esse poder do Butcher tem um embasamento. Se eu não me engano, a primeira vez que esse poder que o Butcher tem foi visto foi na animação de The Boys, que tem no Prime Video, que tem a história de uma senhorinha que tá morrendo por conta de um tumor, o marido dá um composto V, igual o Butcher fez, e aí vira um super tumor, com essa pegada tipo Venom, sai do corpo pra defender ela, aquilo. Todo mundo tava prevendo que seria isso do Butcher, foi exatamente o que a série fez, só que aí tem a continuação. Lá na animação, a senhorinha começa a ficar contra o tumor e as decisões dele, tipo, não fica de acordo e se faz o quê? Faz com que o super tumor saia do corpo dela, decida sair e vire um ser individual ali, separado. Eu já até vi algumas pessoas prevendo que isso pode acontecer na série, e, tipo, podem criar esse indivíduo separado ali que vai ser um novo problema. Só que essa é só a parte do super tumor. O Butcher ainda vai ter o arco sobre o vírus, o arco de querer destruir. Então, se isso acontecer, de ter essa separação, a tendência é que o Butcher não fique tão frio e querendo destruir tudo igual ele tá no final dessa temporada, fique com mais dúvida entre usar o vírus ali ou não, e no meio disso aconteça o desfecho relacionado ao Capitão Pátria. Que aí a gente vai explicar. Com esse final da quarta temporada, Capitão Pátria assumiu o poder. Não só o poder de todos os supers da Vault, mas o poder dos militares dos Estados Unidos, mandou em tudo, ele é praticamente o presidente mesmo. Como eu disse na análise no episódio, isso aqui caiu no colo dele. Pessoas com estratégias, principalmente a Sister Sage lá, fizeram com que ele conseguisse isso. Lá nos quadrinhos é diferente, ele consegue isso à força. Ele invade a Casa Branca, mata o presidente à força com um monte de super e toma o poder. E é aí que pode entrar o Ryan na história, porque como eu já disse em alguns vídeos, o Ryan é o único ser nessa série The Boys que tá totalmente de acordo com o que é o Black Noir lá nos quadrinhos. O Black Noir lá nos quadrinhos é um clone do Capitão Pátria, é o único ser totalmente com sangue do Capitão Pátria, feito pela Vault pra barrar o Capitão Pátria caso ele surte. E é o Black Noir que mata o Capitão Pátria nesse momento. Lá, assim que o Capitão Pátria surta e toma a Casa Branca, o Black Noir se revela como clone e ele começa a luta ali e é o Black Noir que mata ele, junto com as bombas, os mísseis militares que estão atacando o lugar. Aqui na série, pelo fato dessa quarta temporada ter acabado e fugido totalmente da expectativa que a galera tinha de desenvolver o Black Noir como algo assim, significa então que o Black Noir é mais descartável na série. O Black Noir que a gente tem, né, que é um novo ator que a Vault contratou, com composto V, que inclusive voa e tal, ele é forte e tal, mas parece que ele não vai ter esse arco lá dos quadrinhos. Nem faz sentido, porque já mostrou o rosto, ele não é um clone do Capitão Pátria. Ou seja, sobra quem que eu acabei de falar, é o único na série que tem o sangue do pai, que tem os poderes do pai, tem o raio laser, tem a força, tudo aquilo, só que precisa ser um pouco mais desenvolvida, só que o posicionamento, inclusive, que ele tomou nesse final de episódio 8, prova mais que pode ser ele que vai matar o Capitão Pátria. Porque ele tava inclinando pra ficar mais do lado do Butcher, só que agora, nesse final, com essa decisão de matar a Grace Mallory, ficando mais do lado do pai de novo, deixando o Butcher totalmente contra ele, isso aqui é o que faltava pra gente entender que ele vai estar junto com o pai na Casa Branca, vai estar junto, seja lá onde for que eles vão trazer isso na série, e pode chegar um momento que ele vai perceber que o pai perdeu o controle, que ele perceba que o que a Grace Mallory falou pra ele é verdade sobre o pai ser totalmente mal, e ele decida barrar o pai. Então sim, o que dá pra entender é que em algum momento do desenvolvimento dessa temporada final, talvez ali no antepenúltimo episódio, ou no penúltimo
último, Ryan pode se rebelar contra o Capitão Pátria e acabar matando ele. Não sei como, não sei de que forma, mas eu diria que o Pátria pode morrer no penúltimo episódio, porque tem um pouco mais de coisas pra acontecer ainda que daria um último episódio, que é uma outra batalha. Mas sim, lá nos quadrinhos, Black Noir mata o Capitão Pátria, sai com pedaços dele ali do lado de fora da Casa Branca, mas todo ferrado por conta do ataque dos militares. E quem tem o papel de finalizar o Black Noir é o Billy Butcher, num ponto que o Butcher ainda não decidiu usar o composto V, que é como se fosse o vírus da série. E isso aqui pode ser adaptado pra série como Billy Butcher, que pode ter acabado de sofrer a separação lá do tumor, o tumor saindo dele, que ele não quer obedecer, continua frustrado, continua decidindo o que ele vai fazer com o vírus, não quer usar naquele nível tão catastrófico. E aí tem algumas inconsistências que a gente não dá pra saber o ponto. Aí eles podem variar, ou eles podem falar que o Butcher vai decidir por ele mesmo, humanamente, matar o Ryan, que pode ser algo muito forte. Outra vertente é eles nem colocarem o tumor se separando do Butcher, igual a gente teoriza, simplesmente continua, vai matar os The Boys, vai acontecer tudo aquilo e o tumor ainda tá no corpo dele quando o Ryan mata o Capitão Pátria e ele vai lá e mata o Ryan. Essa pode ser uma parte provável, porque aí sim, esse pode ser o motivo master pra tocar o Butcher de não querer obedecer o Kessler mais. Pode ser aqui, depois que ele é obrigado a matar o Ryan, que ele fala, não vou obedecer mais o tumor, e aí o tumor se separa dele. E é aí que o Butcher começa a ficar mais na dúvida se ele usa o vírus ou não. Nos quadrinhos, depois que acontece a morte do Capitão Pátria e do Black Noir, essa situação da Casa Branca, aí entra o foco do Butcher loucão, querendo ativar o negócio e acabar com o mundo. E é aí que entra quem na história, e aí a gente vai falar das adaptações diferentes que podem ter na série, né? É aí que entra o Hughie. É, que eu falei inclusive no meu vídeo de detalhes, que deram informações suficientes pra gente acreditar que na última temporada o Hughie pode ficar contra o Butcher. Por quê? Porque o Hughie namora a Annie, ele, tipo, tá com intenções de pedir ela em casamento de verdade agora, então vai querer tá mais próximo. Nessa temporada ele perdoou o Trem-Bala e ainda nesse episódio final tem ele fazendo um discurso das pessoas não resolverem as coisas na violência, pararem com isso. Ou seja, o Hughie é muito mais pacífico, ele não vai concordar com o princípio do Butcher de destruir tudo. E isso vai levar à parte final, que pode acontecer no último episódio da temporada, de Hughie versus Butcher. De forma que a gente tem um Butcher inconsistente, totalmente traumatizado pela questão do Ryan e um monte de coisa, sem saber exatamente se usa o vírus ou se não usa, até porque pode usar o vírus também, já que agora não tem o Ryan pra proteger, e o Hughie lutando pra poder evitar que o Butcher faça isso. Só que é aí que pode ter um ponto. O tumor, que pode ou não ter se separado do Butcher, pode tentar atrapalhar, pode tentar ir lá atacar o Hughie. Só que o que o Hughie vai fazer pra barrar o Butcher? Temos uma brecha na história pra isso e que pode se conectar com esse final. Muitos não vão se lembrar, mas pra refrescar a memória, Hughie guardou um frasco de composto V24 lá da terceira temporada, quando eles estavam tentando barrar o Capitão Pátria na festa, aquelas coisas, eles usaram muito disso. Ele guardou um único, o último pra ele, que continuou guardado e não foi mostrado o destino dele nessa temporada, desse V24. E todo mundo, quando usa o V24, tem um poder específico, né? O do Butcher, antes era o laser, agora com o super tumor é outro. O do Hughie era entrar nas paredes, atravessar pessoas, aquela coisa parecido com o que aconteceu com o pai dele, né? Na morte dele nessa temporada. Claramente, eles podem aproveitar essa brecha, que não foi concluída, dele ter guardado esse V24 pra trazer isso de volta na última temporada, pra ele usar isso na batalha final contra o Butcher. Tipo, lá nos quadrinhos não é assim, a forma como ele bate o Butcher é depois de uma luta física mais corporal mesmo e com um pedaço de ferro lá do prédio, se eu não me engano, do Empire State. É bem mais uma morte humana, mas é assim que o Hughie mata o Butcher nos quadrinhos. Na série, eles podem colocar o Hughie pra matar o Butcher com esse poder. Ah, João Vitor, mas você não falou que o poder do Butcher é um dos mais fortes que tem? Pois é, mas você já parou pra pensar que o Hughie, com esse poder dele de entrar em coisas, ele pode fazer igual o pai dele fez nessa temporada? Ele pode, na batalha final contra o Butcher, não ter solução e ter que usar esse poder, entra dentro do Butcher e aparece ali explodindo o cara, e tipo, uma das formas mais cruéis que pode terminar. Mas sim, nos quadrinhos, Butcher termina morto, Capitão Pátria termina morto. Eu acho que vai ser assim na série também, com o Hughie vivo e tendo uma vida feliz ali com a Starlight, a Annie. João Vitor, mas e o vírus? Ele vai ser usado? Então, nos quadrinhos, o Butcher não chega a usar o que lá não é vírus, é um composto V potente, então ele não consegue usar isso. Na série podem colocar dele não usar também, ou simplesmente fazer essa mudança e fazer ele usar, mas eu acho que a tendência é que não. Sendo que tem uma outra brecha dessa quarta temporada, que é a saída do Stan Edgar da cadeia, que pode ter preparado a gente pro evento que tem lá no finalzinho dos quadrinhos. Lá no final dos quadrinhos, o Hughie se encontra com um cara que pode ser a representação do Stan Edgar aí, que é o cara da Vault. A Vault sai completamente ilesa, o Hughie fala pra eles não usarem os super-heróis mais nos militares, senão ele vai usar o vírus neles e o Hughie fica com o negócio pra ele. Mas a Vault sai ilesa e pode ser por isso que tiraram o Stan Edgar da cadeia nessa quarta temporada, só apareceu no episódio 5, pra na última ter esse papel. E assim, no meio disso, dá pra gente colocar os personagens de Gen V no meio, né, do spin-off,
A segunda temporada vai preparar pro que vai ser os eventos da última da série principal. Marie, os outros do bem e os outros do mal devem participar. Ali já não é o ponto tão relevante pra história principal, mas devem ter essa participação aí. Aí já tem Rainha Maeve, que pode participar no meio da história, e sobre o próprio Soldier Boy é um ponto que eu falei no meu vídeo de detalhes. É totalmente indefinido qual que é o lado que ele vai ficar, pelos próprios detalhes que eu expliquei naquele vídeo, e ainda mais que nos quadrinhos não tem essa participação dele no final, então fica uma grande incógnita sobre ele. Isso é o que dá pra gente ter noção no geral do que pode acontecer a partir de mudanças e semelhanças com os quadrinhos aí. Coloca nos comentários o que você acha, qual ponto você mais acha interessante, né? Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma atualização sobre a série. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço, fui!